Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja e permaneça para sempre no coração de todos nós. Vou só colocar o relógio aqui, porque eu sou acostumado a falar um pouquinho. E aí eu começo a falar, não paro mais, então preciso controlar o tempo, senão me perco. É um prazer muito grande atender o pedido que me foi feito. Quem sabe, primeiro de muitos, né? Que a gente possa, agora que eu conheço a casa, aprendi o caminho. Alguns eu já conheço, não sei se alguns aqui já me conhecem também. Mas é sempre prazeroso, principalmente quando a gente fala da mensagem do Cristo. Independente de onde nós nos encontramos, falar sobre Evangelho, falar sobre o bem, falar sobre a paz e, acima de tudo, falar sobre o amor, cabe em qualquer lugar. Acreditava na vida, na alegria de ser, nas coisas do coração, nas mãos um muito fazer. Sentava bem lá no alto, pivete, olhando a cidade, sentindo o cheiro do asfalto, desceu, foi por necessidade. Odina, o moleque desceu São Carlos, pegou um sonho e partiu. Pensava que era um guerreiro com terras e sonhos a conquistar. Havia um fogo em seus olhos, um fogo de não se apagar. Diz lá pra Dina que eu volto, que o seu guri não fugiu. Só quis saber como é, qual é, perna no mundo, sumiu. E hoje depois de tantas batalhas, a lama no sapato é a medalha que ele tem para mostrar. Passado é um pé no chão e um sabiá. Presente é uma porta aberta. E o futuro é o que virá. Mas e daí? O moleque acabou de chegar, mãe. É nessa cama que eu quero sonhar. Amanhã eu boto a perna no mundo. É que o mundo é que é o meu lugar. Eu começo com essa linda canção do saudoso Gonzaguinha, que fala sobre pegar um sonho e partir. Eu costumo falar que toda vez que nós, dentro do nosso processo de evolução, nos encontramos nesse estágio em que estamos hoje, incorporados numa matéria, nós pegamos um sonho e partimos para nos tornarmos melhores. E a música fala de passado, de presente e de futuro. Passado, gente, não tem como mudar. Já foi. Só que o passado interfere no nosso presente. E o nosso presente interfere no futuro. E quando a gente fala em passado, presente e futuro, mas principalmente em passado e presente, faça um pequeno exercício aqui. Pensem quantas mudanças já aconteceu na vida de vocês desde que vocês nasceram. E eu não falo em mudanças físicas. Falo em mudanças comportamentais. Quanta coisa que hoje eu, na idade em que estou, mudei completamente a forma de pensar, a forma de agir, a forma de enxergar as coisas. Quantas coisas nós fomos mudando ao longo do tempo? Algo que hoje eu trabalho, algo que hoje eu penso, talvez seja muito diferente do que eu pensava há 40 anos atrás. Então nós somos movidos a mudanças. A humanidade é movida a mudanças. Se hoje nós, a espécie que somos, né, o Homo sapiens sapiens, temos essa característica, olha a mudança que houve daqueles primeiros seres hominídeos. Como nós mudamos. Aqueles primeiros que se colocaram em pé, aqueles primeiros que começaram a pensar, e como nosso pensamento foi mudando ao longo do tempo. Ou seja, nós somos movidos por mudanças. E eu gosto sempre de trabalhar com um exemplo, para ficar bem fácil de entender o que são mudanças pelo qual a humanidade passa. Em 1500, Cabral saiu lá de Portugal e veio bater aqui na nossa terra. Qual foi o veículo que ele usou para chegar aqui? Caravela, movida a vento.
Então nós tínhamos veículos, barcos movidos a remo ou a vento. Ele demorou cerca de 45 dias para fazer essa travessia. Mas as mudanças vão ocorrendo. O homem vai mudando a sua forma de entender as coisas. O progresso chega. E com isso, lá no ano de 1800, houve uma mudança enorme na humanidade quando, nesse período, nós tivemos a chamada Revolução Industrial. E o que é que ocorreu nesse processo? Instituiu-se as máquinas movidas a vapor. E os barcos também aderiram a isso, eles mudaram. Então passaram a utilizar motores movidos a vapor. Ou seja, a travessia começou a ficar mais rápida. Passam alguns anos, cerca de 1860, surgem os motores movidos a combustão interna, utilizando derivados de petróleo. Os barcos também passam a usar mudanças. O que acontece? Velocidade mais rápida. Vem mais um avanço tecnológico. A humanidade muda. Em 1914 surgem as primeiras linhas aéreas fazendo ligação entre diversos países do mundo. E hoje, se você pegar um avião em Salvador, você desce em Lisboa pouco mais de 8 horas depois. Então olha a mudança que foi passando. De 45 dias numa caravela a 8 horas numa aeronave. Mudanças. Nós somos movidos a mudanças. E quando eu falo nós individualmente também somos movidos a mudanças. E muitas vezes essas mudanças são mais do que necessárias. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que estão nos causando doenças, dores, aflições, ansiedade, depressão, vontade de abandonar a vida. São esses momentos que mostram para todos nós a grande necessidade que nós temos da mudança, principalmente a mudança interior. Então não é só a humanidade como um todo que é movida por mudanças. Nós individualmente, nós espiritualmente, somos movidos a mudanças. Se não fosse assim, nós nunca evoluiríamos. Nós estaríamos ainda engatinhando no nosso processo de evolução. Graças à nossa percepção de mudança, é que nós vamos dando um passo à frente a cada encarnação. Vocês já perceberam como nós temos um costume de ficar apontando a necessidade do outro mudar? Ah, meu marido tinha que ser um pouquinho diferente, minha esposa tinha que ser um pouquinho diferente, meus filhos tinham que agir de forma diferente. E dificilmente a gente pensa que nós deveríamos mudar. Tem uma historinha engraçada que eu ouvi certa vez. Eu vou contar a história do jeito que é, não vou falar mal de mulher, gente, mas a história fala que tinha uma mulher, então eu vou seguir a história, não estou falando mal das mulheres. Mas tinha uma mulher que toda vez ela reclamava de tudo com o marido dela. Eles acordavam, ia lá para a cozinha, tomar café, e ela começava a reclamar. Reclamava disso, daquilo, e ela começou a reclamar da vizinha. Não que as mulheres façam isso, não é isso. Mas essa especificamente começou a reclamar da vizinha. E ela olhava pela janela e falava para o marido: olha aquela vizinha, não lava a casa, não limpa a casa, está tudo sujo, as paredes estão sujas, a roupa que ela estende no varal está suja. Isso foi um dia, 2, 3, 4, vários dias. Um belo dia ela acorda, prepara o café, o marido senta e ela começa a falar: olha a vizinha, a roupa dela está suja, a parede da casa dela está suja. O marido se encheu, levantou, foi na cozinha, na pia, pegou um pano, molhou com água, passou na janela. Tirou toda a sujeira da janela e falou para a esposa: dá uma olhada como está tudo limpo lá. Precisava limpar a nossa casa. Então é aí que a gente percebe, numa historinha boba dessa, a necessidade que nós temos da nossa própria mudança. Mas não é fácil.
Não é fácil eu perceber que eu preciso mudar. É muito, muito, muito difícil. E talvez seja pior ainda, não é perceber, é eu partir para a mudança. E eu gosto de falar uma coisa também. Seja que religião você tenha, casa que você frequente, um templo, uma igreja, uma tenda, onde quer que você vá. A partir do momento em que você bota na sua cabeça que você vai frequentar, você já está proporcionando uma mudança em você mesmo. E isso é importante, porque quando eu começo a frequentar, e quantos de nós procuram esses locais, essas casas de oração como essa, procuramos na maioria das vezes pela dor, movidos pela dor. E ao encontrarmos alento, encontrarmos consolo, nós acabamos seguindo e trabalhando naquele local. Então, o primeiro movimento que eu faço é pensar em frequentar. Esse é o primeiro passo que a gente precisa. Pensar nas nossas mudanças. O que é que eu preciso mudar? Não procure que outra pessoa te indique aquilo que você precisa mudar. Quem mais te conhece? Você mesmo. Então, de vez em quando, e eu acho que todo mundo faz isso, conversar consigo mesmo, é bom. É bom a gente falar com a gente. Porque é ali que você começa a se conhecer mais. Você começa a se cobrar mais. E aí você percebe as necessidades que você tem de se mudar. É essa que alguns chamam de reforma íntima, que é tão necessária. Eu não gosto de falar reforma íntima. Prefiro falar a transformação interna. Porque reforma parece um negócio muito mais drástico. Transformação é algo que eu posso ir gradativamente. E normalmente é assim que acontece. É muito difícil eu falar, a partir de hoje, dia 11 de março de 2025, eu vou ser uma outra pessoa. A partir de agora eu não como mais isso, eu não bebo mais isso, eu não falo mais mal de ninguém, eu vou mudar completamente. Você não vai conseguir. Isso é um processo. Processo de transformação, ele às vezes é longo. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Buscar saber o que é preciso mudar. E para isso tem uma frase muito interessante. Ela aparece no Livro dos Espíritos, salvo engano, na questão 919, quando Kardec faz uma pergunta e quem responde é Santo Agostinho. A resposta que Santo Agostinho dá, quando Kardec pergunta qual a maneira mais fácil que a gente tem de nos transformar, a resposta ele dá com uma fala atribuída a Sócrates lá atrás: conhece-te a ti mesmo. Como é que eu consigo me conhecer, gente? Quantas vezes vocês já escutaram a necessidade de interiorização? O que é interiorizar? É eu me conhecer por dentro. E quando eu vou buscar quem eu realmente sou, aí eu vou me encontrar. Gente, quantas vezes, ao nos depararmos com quem nós realmente somos, nós assustamos. Porque nós vamos encontrar, às vezes, uma pessoa, um espírito, um ser, que nós nunca pensamos que nós fôssemos. Que todos os outros conhecem. Faltava eu conhecer. E a partir daí que eu começo a dar o passo para fazer as nossas, ou a minha, grande mudança. Eu vou olhar de vez em quando aqui, porque eu preciso saber que hora que eu comecei. Agora eu já me perdi. Não, tá aqui. Estou dentro do tempo. É que às vezes eu não enxergo o relógio lá e aqui fica mais fácil. Mas então é essa necessidade que a gente precisa. Existe uma frase que fala: atitudes iguais, respostas iguais, ou consequências iguais. Eu também gosto de fazer um paralelo. Você pega uma receita culinária e vai fazer essa receita. Tá lá, vamos fazer um arroz. Tá lá, pegue
tantas medidas de arroz, para tanto de água, tempero, não sei o quê. E lá no final, alguém escreveu errado. Ao invés de uma pitada de sal, pôs 5 colheres de sopa de sal. E você faz a receita com 5 colheres de sopa de sal. E na hora que você vai comer, a comida está salgada. Daqui uma semana você resolve repetir a receita. E lá no final você coloca as mesmas 5 colheres de sopa de sal. O que é que vai acontecer? Continua salgada. Ela só vai deixar de ser salgada quando eu mudar a receita. Ou seja, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, gente, não adianta eu vir numa casa de oração, assistir uma palestra que faz parte de um tratamento espiritual, tomar um passe, tomar uma água fluidificada, receber uma bênção, fazer uma novena, rezar um terço daqui até Mineiros, eu andando de costa. Não adianta, se eu não mudar de atitude. Porque muitos vêm em casas de orações e saem maravilhados, saem leves, mas dá o primeiro passo lá fora, já chuta um cachorro, xinga o companheiro, toma fechada no trânsito, sai buzinando e quer correr atrás. De que adiantou? Você continua com as mesmas atitudes. Então é necessário a gente conhecer quem nós realmente somos e partirmos para as nossas mudanças internas. Se alguém viu o título da minha reflexão de hoje, deve estar pensando, mas que raio que ele botou o título à outra margem? Que até agora ele não falou nada disso. Eu estou falando. Eu estou falando porque normalmente nós estamos, o melhor de nós, na outra margem. E aí eu vou fazer uma volta no tempo. Imaginem quando nós éramos ainda seres primitivos, bem primitivos mesmo. Ainda não tínhamos nem capacidade de muito pensamento. E estávamos atravessando na margem de um rio. E paramos e observamos o outro lado do rio. E começamos a buscar entender o que tem na outra margem. O que será que aqueles primeiros homens pensaram com relação ao o que tem do outro lado? E demorou um tempo até que eles tomaram coragem e pegaram um pedaço de madeira e tentaram atravessar para saber o que tinha na outra margem. Vocês imaginam quantos morreram afogados nesse processo? Até alguém realmente chegar na outra margem? É isso que acontece com a gente. Nós estamos de um lado e queremos atravessar para outra margem que está dentro de nós. Mas muitos têm medo. E ao fazer a travessia, alguns de nós sucumbem e não conseguem chegar do lado de lá. Mas aí, nessas horas, sempre é bom a gente lembrar do nosso grande mestre. Salvo engano, no Evangelho de Mateus, não me lembro exatamente qual capítulo que está. Mateus não, Marcos. Tem uma passagem que eu acho que todos conhecem. Quando Jesus, ali no Mar da Galileia, chega para os seus discípulos e fala: atravessemos para outra margem. Todos sobem no barco e eles começam a atravessar. A noite vai chegando, Jesus se coloca lá atrás e dorme. E o barco vai levando, vai andando, e de repente a tempestade fecha. E começa a chover, e o barco balança para todo quanto é lado, e levanta e desce, e vai para lá, para cá, para frente, para trás. Jesus lá atrás dormindo. Bateu o desespero nos discípulos. E correram para acordar Jesus, que dormia tranquilamente. E chegam desesperados. Deve ser uma coisa gostosa acordar assim, né? Nós vamos morrer, pelo amor de Deus. O que é que Jesus fez? Levantou, esticou sua mão, acalmou a tempestade, virou para eles, e o que é que ele disse? Onde está a vossa fé?
Por que isso é importante? Porque a nossa vida é esse constante atravessar de um lado para outro. Quantas tempestades nos pegam no meio do caminho? Quantas? Quantas vezes temos medo dessa travessia? Quantas vezes nos desesperamos nessa travessia? Tempestades que a gente pode relacionar com doenças, com reveses financeiros, com morte de pessoas queridas, com vários aspectos negativos que acontecem em nossa vida. Mas quando isso acontece, volta de novo nessa mesma passagem e se atente a uma palavra que Jesus falou. Ele falou: atravessemos. Ele não falou atravessem. E por que isso é importante? Porque Ele está presente conosco. Então, nesses momentos, quando a gente vai buscar a outra margem, quando a gente vai buscar nos transformar, quando estamos passando por dificuldades, por tempestades enormes, lembremos quem está ao nosso lado estendendo a mão. Sempre o Cristo está presente. Nós é que viramos o rosto para Ele. Nós é que puxamos a nossa mão. Nós é que fechamos os nossos olhos e nos desesperamos. Mas Ele está sempre presente ao nosso lado. Então, nessa travessia de buscar a outra margem, que muitas vezes está dentro de nós mesmos, tentemos ser um pouco mais... Melhor, tenhamos um pouco mais de fé de que as coisas são colocadas em nossa vida para que a gente sempre melhore. Alguém vai falar: mas que você não conhece a minha vida. Nem quero conhecer. Mas eu sei que todos nós passamos o que é necessário passar. Todos temos na vida as lições que são necessárias para a nossa transformação. Não esqueçam, meus caros, que a vida é uma grande escola. As lições são dadas o tempo todo. Do momento que eu abro meu olho durante um dia de trabalho, no momento que eu dou o meu primeiro passo ao acordar, sempre existe uma lição. Falta a gente prestar atenção nessas lições e tirar o proveito daquilo que é nos ensinado. Grande necessidade no processo de transformação, como eu falei, é, primeiro, entender que eu preciso mudar. Vocês já perceberam a diferença que existe entre intenção e o ato de fazer alguma coisa? Ah, eu tenho intenção de parar de fumar, para quem fuma, mas não para. Ah, mas eu tenho intenção. Eu tenho intenção de fazer dieta, porque eu estou acima do peso, mas não faço. Intenção já é alguma coisa, mas o importante é fazer. Então nós temos, existe até um ditado dentro do meio espírita que fala que de boa intenção o umbral está carregado. Ou seja, tem um monte de gente que ficou lá para trás no caminho porque só tinha boa intenção. Nós precisamos ter boas ações para que a gente realmente aproveite a oportunidade que a vida nos dá. Então, primeiro a gente precisa perceber toda essa necessidade da nossa transformação. Fazer uma autoanálise. Não estou convidando ninguém para ir buscar ajuda em terapeutas. Se precisar, temos profissionais muito capacitados. Temos psicólogos, temos psiquiatras, temos várias vertentes dentro das áreas religiosas que também fazem esse trabalho maravilhoso. Mas, acima de tudo, eu preciso me conhecer. E somente assim eu vou conseguir fazer com que a minha atitude mude. Porque sempre atitudes iguais, resultados iguais. Vou contar um caos. Eu gosto de contar quando eu falo disso também, que eu também escutei.
de 2 pescadores. Não sei se vocês conhecem. 2 pescadores que fretaram um avião e foram lá para o Amazonas para pescar. Fretaram o aviãozinho foi, deixou os 2 lá e voltou. E os 2 ficaram lá pescando e cada um pegou um baita de um peixe, de 60 quilos cada um. Quando o aviãozinho desceu para buscá-los, o piloto olhou e falou: vocês vão levar esses peixes? Vamos. Quanto pesa cada peixe desse? 60 quilos. Mas 120 quilos o meu avião não consegue levar. Vocês vão ter que decidir, ou levam só, ou corta eles no meio e leva metade cada um. Um olhou para o outro e falou: não vou deixar o meu. O outro também: não vou deixar o meu. Aí eles começaram a conversar entre eles e um falou: padre, olha que interessante, o ano passado a gente veio pescar aqui, não foi? Foi. E nós não viemos com um avião igual esse. Mas não é que é, nós viemos no mesmo avião. Pois é, e naquela vez nós pegamos 2 peixes de 60 quilos também, não foi? Mas foi. E nós não levamos no avião também? Não é que nós levamos? Aí o piloto do avião falou: mas vocês vieram com um avião igual esse? Foi. Levaram 2 peixes de 60 quilos num avião igual esse? Foi. Mas então vocês levaram, também vou. Botou todo mundo, botou os 2 peixes, o avião subiu e pum, caiu. Aí sai todo mundo no meio dos destroços do avião, um olha para o outro e falou: você não acredita que nós caímos no mesmo lugar do ano passado? Ou seja, continua fazendo as mesmas coisas, vai continuar tendo os mesmos resultados. Como é que eu quero mudar se eu não me esforçar para isso? Então nós realmente precisamos entender a grande necessidade das mudanças. Mas como eu falei, no meio do caminho vai ter muita tempestade. No meio do caminho vai ter muita pedra. E quando a gente encontra com uma pedra, muitos de nós nem tentam passar pela pedra. Muitos de nós cruzam os braços, sentam no chão e choram. E a pedra está ali por uma razão. A pedra é colocada no nosso caminho para nos ensinar, para nos dar força. E nesses momentos, eu sempre vou citar também Cora Coralina, que ela nos deu um exemplo fantástico com um poema dela. Que ela fala: eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Será que nós conseguimos fazer isso dentro do nosso processo de transformação? Remover as pedras, que já seria um grande passo, mas além disso plantar flores, para aqueles que vêm junto comigo não ter mais necessidade de se deparar com as pedras. Olha o benefício que eu faria se eu começasse o meu processo de mudança. Então realmente nós precisamos, como qualquer escultor faz, Deus e a vida vai nos esculpindo ao longo do tempo. Em cada etapa da nossa vida, de espíritos imortais que somos, nós somos moldados ao longo do tempo. Quando nós somos criados, é como se Deus pegasse uma grande rocha e aos poucos fosse nos moldando, até nos transformar numa obra de arte. Alguém aqui é artesão? Se for, vai entender o que eu estou falando. Como é que um artesão age quando ele começa o seu trabalho de esculpir? Ele pega um martelo, pega um cinzel e desce o cacete. Sai pedaço para tudo quanto é lado. E ele vai dando forma, e quanto mais forma vai se tomando, ele muda as ferramentas. De um martelo ele passa para um menor, de um cinzel para um pequenininho, até chegar lá no final ele está só com um pincelzinho. Porque não é mais preciso tirar grandes pedaços. Assim é a nossa vida. Nós vamos sendo esculpidos ao longo do tempo. Vão sendo tirados pedaços. Que pedaços são esses? Tudo aquilo que nos segura no nosso processo de evolução. Egoísmo, vaidade, ódio, inveja, cobiça. Cada vez que nós conseguimos
tirar isso do nosso processo no nosso processo de evolução, é como se nós recebêssemos uma pancada e um pedaço de nossa isca. E nós fôssemos tomando forma até quando alcançarmos o topo do nosso processo de evolução e nos transformarmos numa obra de arte. Essa é a vida. Por isso a necessidade da nossa transformação. Estou chegando aqui no fim, gente. Não assustem. Não comecem a jogar as cadeiras em mim. Já vou parar de falar. Tem um autor que eu adoro. Não é nem ligado à religião, mas eu gosto muito dele. E eu peguei um texto dele que fala exatamente sobre o processo que todos nós precisamos. Deixa eu ver aqui se eu coloquei ele aqui dentro, que eu trouxe isso só para falar sobre ele. Vamos ver se eu coloquei aqui. Quando eu falo que nós precisamos mudar as nossas atitudes, e eu falei dessa necessidade de atravessarmos para outra margem, me veio à cabeça aqui algo que nesse processo de travessia ou nesse processo de busca interior, eu falei que muitas vezes nós vamos encontrar algo que não gostamos. É como se nós enfrentássemos uma noite muito escura, uma tempestade muito grande. Mas, por mais escura que seja a noite que a gente passe na nossa vida, por mais tempestuosa que seja essa noite, vocês podem ter a plena certeza, não tem força no mundo, a não ser Deus, que faça o dia amanhecer mais claro. Vocês já pararam para pensar nisso? Por mais escura que a noite está, no outro dia amanhece claro. Está vendo como a vida ensina para a gente o tempo todo? Por mais dificuldade que eu tenha, vai melhorar. O problema é não nos desesperarmos. Precisamos sempre nos colocarmos dentro do nosso barco, na travessia, mas lembrar de quem está ao nosso lado. Achei o texto aqui. Esse texto é de Rubem Alves e está num livro que se chama O Amor que Acende a Lua. Eu adoro Rubem Alves. E esse texto fala o seguinte. O texto se chama A Pipoca. A transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação por que devem passar os homens para que eles venham a ser o que devem ser. O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estupro. O milho da pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer. Pelo poder do fogo, podemos, repentinamente, nos transformar em outra coisa. Voltar a ser criança. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo, continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosa. Só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas, de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor. Pode ser fogo de fora. Perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro. Pânico, medo, ansiedade, depressão. Sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso dos remédios. Apagar o fogo. Sem o fogo, o sofrimento diminui. E com isso, a possibilidade da grande transformação. Imagino que a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro ficando cada vez mais quente, pense que sua hora chegou. Vai morrer. De dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio,
pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Puf! E ela aparece como outra coisa, completamente diferente, que ela mesma nunca havia sonhado. É a lagarta rastejante e feia que surge do casulo como borboleta voante. É preciso deixar de ser de um jeito para ser de outro. Piruá é o milho de pipoca que se recusa a estourar. Piruás são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. Ignoram o dito de Jesus: quem preservar sua vida, perdê-la-á. A sua presunção e o seu medo são a dura casca do milho que não estoura. O destino delas é triste. Vão ficar duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca macia. Não vão dar alegria para ninguém. Terminado o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela ficam os piruás, que não servem para nada. Seu destino é o lixo. Quanto às pipocas que estouraram, são adultos que voltaram a ser crianças e que sabem que a vida é uma grande brincadeira. Eu acho que esse texto resume tudo. Somos todos esses milhos de pipoca. A vida é o fogo que esquenta. Por isso a necessidade dessa transformação. Mas muitos de nós, por mais que o fogo esquente, ele quer sair de lado e se resfriar. Ele não quer passar por esse processo de transformação. Então, para quem não pegou nada do que eu falei, pega só isso aqui, como mensagem final. Aproveita o fogo da vida. Transforme-se. Deixe de ser aquele milho duro. Se transforme numa pipoca macia. Porque o milho duro não vai dar alegria para ninguém, mas a pipoca sim. Atravesse para outra margem. Transforme-se. Aproveite e evolua enquanto a gente está encarnado nesse mundo que tanto precisa de nós. E que Deus abençoe a nós todos. Muito obrigado pelo convite.